Aqui. Isto. Pronto, pronto. Porque eu tenho que voltar para essa tela, porque senão eu não consigo fazer o que eu preciso. Pronto, mas Bom, já está todo mundo no mute já. então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite mais uma vez. Gente, olha só. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos apresentando algo que para mim é muito interessante e acredito que para você também, que é a comunicação, para que você possa comunicar bem cada vez mais e ganhar sempre, ganhar mais. Ganhar o quê? Ganhar notoriedade, autoridade, mais amigos, possibilidades, inclusive din-din, por que não? Então, que você tenha a possibilidade de caprichar na sua comunicação, porque a partir de agora eu vou apresentar algumas boas ferramentas, essas ferramentas para que você possa utilizar não só aqui no seu dia a dia pessoal, como também no dia a dia profissional, que com essa pandemia está um pouquinho, né, junto. Então, que a gente possa aprender a partir de agora. Olha quem eu sou. Eu sou Anderson. Eu sou formado em jornalismo, publicidade. Eu trabalho como palestrante, apresentador de TV, instrutor de oratória. Eu também faço trabalhos de locução e escrevi este livro que nós já comentamos mais cedo, não sei se você viu, é o Fale Bem Agora, O Cálice para Sempre. Que esse livro, segundo o Antônio, é um livro de cabeceira. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre este livro, que tem me dado muita alegria. Afinal de contas, ele já tem um título que chama atenção. Chama atenção para as grandes oportunidades que passam na sua frente. Se você não deixar claro que quer, que pode, que consegue, que é possível, que deixa verbalizado a sua intenção, as coisas vão passar e você, infelizmente, pode perder. Então, que você fale bem agora. Agora, tenha o que falar, porque senão é melhor se calar. Então vamos lá. Os combinados que eu gostaria de fazer com vocês, vamos fazer a palestra, né? Os microfones já foram mutados pelo Rafa Cunha, meu grande braço direito, meu amigo da Sul América. Perguntas também eu vou abrir para que a gente possa conversar logo depois. Mas antes, aproveitando que o Rafa está aqui, alguns amigos da Sul América, gente, olha só, pode soar como um jabá, mas tá bom, pode até ser. O Rafa, ele falou, gente, é interessante que a gente comente com relação à tecnologia. Você sabia que a Sul América está atendendo de casa? Sim, está atendendo você que está em casa. Como assim? Saúde na tela, é o atendimento remoto, você em casa e os médicos vão te atender. Isso é novidade da Sul América Saúde, médico 24 horas. Eu, como publicitário, falei, pô, não, vou ter que falar, essa novidade é muito bacana, de repente é interessante para você. Então vamos lá. Gente, eu gostaria de evidenciar no episódio de hoje sobre a importância da comunicação, que você tenha a possibilidade de vender cada vez mais aquilo que você é. Só que antes de falar qualquer coisa com relação à ferramenta, eu gostaria de dar um giro total na sua vida, na minha vida, como a nossa comunicação está o tempo todo linkado com a nossa vida. Então vamos lá. Quando você nasce, senhoras e senhores, você já nasce deixando claro que chegou. Sim, o seu choro é para falar para todo mundo, opa, mundão, estou aqui, cheguei, se comunicando. Além disso, o que você faz? Você, com as primeiras palavrinhas, você começa a encantar o seu papai e sua mamãe, o bá, bebi, bob, enfim, você começa a comunicar ou tentar comunicar e a sua mãe fica louca por causa disso. Aí você continua crescendo mais um pouquinho e você começa a ouvir histórias. Sim, os seus papais, mamães vão contar histórias para vocês. Que legal. Só que tem uma possibilidade também, não só de contar, porque daqui a pouco, quando você tiver um pouco maior, você vai contar para os outros essas histórias também, para os coleguinhas, ou seja, comunicar o tempo todo. E aí você continua crescendo. Tem a questão lá do boletim. Imagina só, você na sala de aula com um boletim, pensando como é que eu vou comunicar com meu pai ou minha mãe, de repente um boletim com notas vermelhas, é comunicação. Aí você continua crescendo. Ah, vou crescer e vai começar a fazer bons negócios. Sim, em todos os sentidos pessoais,
e eu profissionais, sempre comunicando. Aí você cresce mais um pouco e você, quem sabe, acha a sua alma gêmea, aquela outra metade da laranja, e você, de repente, precisa de deixar claro o sim. O sim que você vai dar e ela também, enfim. E eu, claro, evidencio o nosso melhor sim. Aí está, minha esposa comigo no dia do nosso melhor sim. Eu comuniquei a ela, sim, eu quero. Ela comunicou para mim, sim, eu também quero. E a gente continua, dia 21 agora, 26 anos de casados. Está aí, então, o nosso casamento, eu com a minha esposa, Denise. Mas aí a vida continua e você recebe algum tipo de comunicação que te deixa bem orgulhoso. Opa, olha isso. Sim, você vai ser papai ou vai ser mamãe. Agora, gente, olha que interessante. É Denise aí sabendo que a gente seria papai e mamãe. Agora, o mais bacana dessa foto é que, nesse momento, ela, Denise, estava sabendo que a gente seria papai e mamãe de gêmeos. Sim, olha só que espetáculo você ser comunicado que você vai ser papai ou mamãe. E ainda, o médico falou, opa, tem uma novidade aqui. Espera aí que tem mais novidade aqui. Foi aí que a gente ficou sabendo que a gente seria papai e mamãe de gêmeos. Agora não para por aí. Se você observar, olha só que foto. Foto muito bacana do médico com Denise. Nesse momento, a gente ficava sabendo que a gente seria papai, no caso, o meu caso, seria pai de gêmeos, e o mais bacana é ser pai de gêmeos sendo comunicado pelo meu próprio pai. Que incrível! Exatamente meu pai que fez este comunicado para a gente. Gente, aí a vida continua. Aí, quando você estiver velhinho e velhinha, que você tenha a possibilidade de comunicar cada vez mais com o seu parceiro ou parceira. Aliás, dizem as más línguas que o ideal é você ter um bom relacionamento com aquela pessoa que você goste muito de conversar. Falou isso na palestra Afinal dele. de contas, O pai dele é feito de papo da mulher. tem alguém com o microfone aberto aí. O Silvani, fica à vontade. Olha só, gente, Fala, meu amigo, Anderson. dá um mutezinho aí para a gente continuar. Daqui a pouco eu abro para você fazer perguntas. Juninho. Então, eu estou falando aqui, o Silvani, que também é muito bem casado, tem uma linda família. Imagina ele e a Fátima, velhinhos assim. E a gente sempre diz que o ideal é você ter um bom relacionamento com pessoas que você goste de conversar. Porque com o tempo é o que você mais vai fazer. Então, que a gente continue comunicando um ao outro sempre. Agora, infelizmente, lá no final da nossa vida, alguém vai comunicar para outras pessoas, para os nossos familiares, que a gente está deixando esse mundo para que a gente possa ir para outros planos. E aí a gente comunica. Aquela pessoa que se foi, alguém fala da gente, é a vida. Então, esse círculo se fecha com relação à nossa comunicação. Desde quando você nasce aos berros e vai morrendo em silêncio, é a nossa comunicação. Bom, por que eu estou falando isso tudo? Porque eu estou deixando claro que a comunicação é muito importante. E tem gente que me pergunta, Anderson, como é que começou na sua vida a questão da comunicação? Então, vou contar como começou na rádio que eu trabalhei pela primeira vez. 1986, Belo Horizonte, Rádio Terra, a rádio do rock. Como foi esse primeiro dia? Eu fui assistir ao meu amigo Luiz Flávio Chinelato manusear aquela nave. O que é isso? Sim, porque antigamente você tinha que colocar todas as músicas e tirar todos os comerciais e falar ao mesmo tempo. Era assim que funcionava. Hoje o computador faz tudo isso para você, mas antigamente você colocava coisa a coisa. E claro que você precisava observar, você precisava assistir alguém fazendo. E foi o que eu fiz num dia. Ele começava às 10 da noite e ia até às 2 da manhã. Então, fui lá, comecei, vi e tal, e ele foi colocando e tal. Ele falou, opa, daqui a pouco você no comando. Ele, como é que é? Daqui a pouco é você que vai comandar a nave. Eu falei, não, tô brincando. Aí foi, né? 10h30, 11 horas, 11h30, 15 para meia-noite. Eu comecei a ficar gelado, igual eu tô aqui agora. Ó. Aí eu comecei a tremer. Eu falei, gente, e agora? E agora que ele falou, agora você senta aí. Só que, enquanto ele pediu para eu sentar,
a cadeira para comandar aquela nave, ele começou a juntar um monte de catálogo. Para quem é novo não sabe, catálogo é um livrão grossão, assim, colocou um monte enfileirado no canto do estúdio. Falei, gente, eu não estou entendendo nada, o que é isso? Ele foi, deixou um monte assim e falou, agora você toca. Mas como toca? Inclusive, estava tocando uma música, já tinha passado da meia-noite. Sabe por que ele foi fazer com aquele tanto de catálogo? Sim, ele foi deitar. Ele foi deitar e me deixou sozinho, comandando aquela nave toda. Foi dando 00:04, 00:05, a música estava acabando. Eu falei, e agora? E agora, o que eu vou fazer? Abri o microfone e falei, 00:05! Foi assim que eu comecei. Falei, gente, pelo amor de Deus. Rapidamente eu falei, 00:05, só se for no Japão, na época não tinha horário de verão, 00:05, só se for no Japão, 00:05 e pá, coloquei uma vinheta. Por que eu conto isso? Porque eu comecei a minha vida de rádio errando. Sim, a gente hoje tem que errar para acertar, cair para levantar. Aconteceu assim comigo no primeiro dia de rádio. E foi assim que eu comecei, errando. Bom, eu gosto muito de deixar claro para vocês que existem várias possibilidades através da comunicação de você ganhar mais. Sim, como eu disse no início da nossa palestra, ganhar mais em todos os sentidos. Ganhar mais autoridade, notoriedade, mais amigos. Imagine você numa festa caladão. Se você falar um pouco mais, tem grandes possibilidades de você fazer grandes amigos ali, sem dúvida. Bons negócios e, claro, din-din. Então, utilize bem a sua comunicação para que você ganhe cada vez mais e melhor. Eu adoro fazer comparações, muita gente sabe disso. Então, se você tiver que melhorar sua comunicação para vender mais, para atender melhor, para liderar sempre e negociar o famoso ganha-ganha, então preste atenção nessa escadinha que eu montei para deixar claro que vale a pena. Você que tem um objetivo, um desejo, um interesse, está mais ou menos no nível do chão. Só que para que você possa chegar lá, você precisa se capacitar. Pense em qualquer coisa que você vá fazer. Bom, eu quero vender mais. Tá bom, eu quero vender mais, então eu tenho que me capacitar. Fazendo o quê? Fazendo cursos de vendas, conversando com pessoas que são muito boas para vender, assistindo a vídeos, enfim, para que você chegue onde? Lá em cima, na realização. Realização de quê? Realização de boas vendas. Ser uma pessoa que possa ir, olha, escalonando bons degraus na sua vida profissional. Se por acaso você tiver uma outra possibilidade, vamos supor, para atender cada vez melhor, você tem um desejo de atender, você tem que se capacitar para que com certeza você chegue lá e atenda bem. Para liderar é a mesma coisa. Como é que faz para você, através da comunicação, ser um líder e ganhar sempre mais, mais em todos os sentidos? Você tem esse desejo? Que ótimo! O primeiro passo é esse. Agora você vai se capacitar para que depois você possa realizar. É assim que a gente faz em tudo na vida. E eu adoro esse exemplo porque olha só como é que foi. Eu precisava, eu tinha necessidade de fazer exercícios físicos. A academia eu não sou muito fã. Falei, gente, o que eu vou fazer então? Eu tenho um desejo de correr, tá bom. Aqui em casa eu tenho um espaço, eu comecei a trotar. Teve um dia que eu trotei durante 40 minutos, falei, opa, dá para ir para a rua. Foi assim que eu comecei. Eu costumo dizer que foi aos 48 do primeiro tempo. Esse ano eu fiz 53. Então já tem dado alguns bons resultados, eu vou apresentar para vocês. Então, além de desejo, além de vontade, eu tinha necessidade. Por quê? Porque eu tinha alguns exames de sangue na minha frente que me falaram, opa, triglicérides, tem que tomar alguma providência. Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu fui me capacitar, eu fui treinar, eu fui suar literalmente a camisa para fazer o quê? Para chegar lá em cima, para realizar. Realizar o quê? Um sonho, uma vontade, o desejo, de repente a necessidade, e de atingir uma meta. Mas que meta? Gente, de repente uma medalha, tá bom. Mas o meu troféu mesmo de sucesso é conseguir chegar ao final de uma corrida. Sim, esse é o meu troféu. Agora, mais bacana do que esse troféu, está aqui para provar as imagens que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha só, algumas imagens com algumas medalhas.
Pampulha, volta da Pampulha 2016, volta da Pampulha 2017, volta da Pampulha 2018 e a última, volta da Pampulha 2019. Agora, o que eu mais gosto dessa foto não é a medalha, não é a possibilidade de ter chegado, é a possibilidade de ter corrido com esses caras aí. São exatamente os meus filhos gêmeos, que foram comunicados quando estavam na barriga pelo meu próprio pai. Essa história você já sabe. Está aí, então, a possibilidade que eu tenho sempre de correr com eles. Então, é sempre muito prazeroso fazer e acontecer igual está acontecendo nesse momento, pelo menos através dessas fotos aí. Gente, eu como tenho já algum tempo de estrada, eu adoro comparações e gosto muito de escada. Por que escada? Para fazer exercício? Tá bom, pode ser até legal. Mas para evidenciar que de vez em quando você tem que ir para um degrau, depois pensar no segundo, fazer mais esforço, ir para o terceiro e aí vai. Então, olha só, o que eu criei com relação ao método FBA, que é o método Fale Bem Agora. Para as pessoas que estão me acompanhando no grupo do WhatsApp, eu mandei, inclusive, um e-book que eu fiz ontem, para que vocês possam conhecer passo a passo o que é o método FBA. Rapidamente eu vou falar para vocês, depois eu venho exemplificando. Primeiro, querer é poder. Você tem vontade, tem interesse de fazer qualquer coisa? Você tem interesse em impactar através da sua boa comunicação as pessoas? Ótimo, já começa bem. Porque se você não tiver vontade e interesse, nem a rua você atravessa. Então, você tem essa possibilidade. Segundo passo, segundo degrau, subindo. Você que sabe. Você tem que conhecer um tema, você tem que ter um bom conteúdo, você tem que ter uma história. Tem gente que fala, não tem história, já vou falar que tem. Ah, tem. O terceiro passo tem a ver com era uma vez, é o saber contar essa história. Não adianta você guardar para você, que você tem a possibilidade de contar essa história para as pessoas. Além disso, o falou tá falado tem a ver com a comunicação verbal. A gente já comentou com o Rafa Cunha mais cedo sobre o VVT, que é o volume, a velocidade e o tom da sua voz. Já a gente fala sobre isso. E para encerrar, não menos importante, o 100 palavras, que é a comunicação não verbal. A gente comunica sem abrir a boca, sem falar uma palavra, apenas com gestos e apenas com a face. Então, capriche na sua comunicação não verbal. Então, vamos lá, passo a passo para que você possa conhecer um pouco mais os passos do método FBA. Primeiro passo, como eu falei, é vontade, interesse, querer é poder. A famosa querência é muito forte. Preste atenção nisso, na sua vontade, no seu interesse, que é o começo de tudo. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Você confiaria 100% em alguém que você não gostasse? Pense aí. Você confiaria 100% em alguém que você não gostasse? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque muitas vezes você tem ali, vamos supor, um médico especialista, um médico muito bom. Só que você não vai muito com a cara dessa pessoa. Agora, se você não gosta de alguém, de repente tem a possibilidade de ser alguém também não gostar de você. Aí, eu te pergunto de novo, você confiaria 100% em alguém que você não gostasse? Quando eu faço essa pergunta na sala de aula, quase sempre as pessoas, de jeito nenhum. Não, nem 0,5%. Aí eu explico. Mas se for um médico, um especialista, tudo bem, 50%, aí começa a melhorar. Mas esqueça o outro, pense agora em você. Você confiaria 100% em você se você não se gostasse? Vou repetir a pergunta. Você confiaria 100% em você se você não se gostasse? Por que eu faço essa pergunta? Gente, o que tem a ver se gostar no dia a dia? Olha, se você deixar claro para todo mundo que você tem uma boa autoestima, é interessante. Sim, vamos supor, eu estou aqui dando uma aula. Se eu não deixar claro que eu gosto de mim, que eu gosto de me cuidar, como é que eu vou falar de alguma coisa parecida com isso? Eu não vou te convencer. Então, se por acaso você tiver autoestima elevada, tem uma grande possibilidade de você aumentar também a sua autoconfiança. Aliás, quanto maior a sua autoestima, maior é a sua autoconfiança e vice-versa. Se você se gosta, cada vez mais tem a
capacidade, a possibilidade de você confiar mais nas suas próprias ações e vice-versa. Quanto mais você confia em você, mais você tem a possibilidade de gostar de si mesmo. Por que eu estou falando isso tudo? É balela? Não. Gente, você tem que olhar para dentro de você. Autoconhecimento é exatamente conhecer os seus próprios limites e saber até quando você pode suportá-los, porque é fundamental que você possa chegar ao sucesso pessoal e ou profissional. Todas as vezes que eu estou ministrando cursos, treinamentos, eu falo, gente, tudo que eu falar aqui serve para o seu pessoal e o seu profissional. Sim, se por acaso eu te mostro uma ferramenta para você fazer um bom discurso, é para você discursar num dia a dia para amigos no seu aniversário ou também fazendo uma reunião presencial no mundo corporativo. Sim, porque funciona. É para todos os momentos. Então, que você se conheça cada vez mais. Agora, por falar em conhecer, imagina se essa pessoa agora não tivesse a capacidade de se conhecer, de confiar em si mesmo. E, nesse caso, confiar até nessa fera. Imagina só, você ser destaque através de um desastre. Então, gente, que você possa confiar em você e fazer com que o outro também confie. Ou, nesse caso, treinar muito bem esse jacaré para que ele não feche a boca antes do momento certo, porque senão iria virar um desastre. Confie mais nas suas próprias ações. Agora, cuidado que tem bichos irracionais como esse aí. É melhor você pensar em você, aumentar sempre a sua autoestima e a sua autoconfiança para que você seja sucesso e seja destaque sempre. Bom, falamos então isso tudo no primeiro passo, hein, gente? Tudo no primeiro passo. O que tem essas mãos aí fazendo assim como se estivesse evitando alguma coisa? E tá mesmo. Tem gente que tem glossofobia, já ouviu falar? Glossofobia nada mais é do que o medo de falar em público. E você tem medo de falar ao microfone? De repente tem algum trauma de infância, algum professor que te pediu para resolver um problema de matemática e você errou e todo mundo te caçoou. Ou aquela professora de redação que pediu para você fazer uma leitura e você gaguejou. Você prometeu que nunca mais iria voltar para a sala, nunca mais iria fazer uma apresentação. E aí? Sabe o que eu digo? Você já é grandinho, você já é bem crescidinho, você tem que ir lá no passado, saber que teve esse problema, agora você tem que passar essa página. Sim, porque senão você fica preso a isso que aconteceu e não se desenvolve, inclusive na questão da comunicação. Então, que você tem a possibilidade de arrasar sempre a partir de agora. Combinado? Gente, olha, muita gente fala assim, eu não faço porque eu sou uma pessoa tímida. Sim, eu sou uma pessoa tímida. Você acredita que eu também sou? Sou? Como não? Se você tivesse com o microfone aberto, eu ia falar, não, 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 não. Mas sou uma pessoa tímida, só que controlada. Sim, desde sempre eu aprendi a me controlar. E hoje, quando eu saio para fazer um evento, deixo embaixo da cama ou trancada numa gaveta. Sim, aqui, por exemplo, cadê a minha timidez? Bom, eu soube controlar. É um manifesto de um temperamento que envolve você no ambiente. Você não é tímido 24 horas. Tem várias possibilidades que você tem para se controlar cada vez mais e deixar, porque isso pode ser uma bela desculpa, mas o nosso mundo, principalmente o corporativo, já não comporta esse tipo de desculpa mais. Então, que você tenha a possibilidade, sabendo o que é, corra atrás para que você possa deixar isso para o passado. Isso é coisa de criança. Ele é tímido, ele é introvertido. Hoje a gente não pode ser. A gente não pode dar esse luxo de ser tímido, de não falar, não se manifestar, não deixar claro o que você pensa. Pense nisso. Agora, uma coisa que é muito, mas muito falada e tem algumas pessoas que não dão muita bola é a questão da inteligência emocional. Mas como assim? Foi estudado pelo Daniel Goleman que inteligência emocional é a capacidade de perceber, avaliar e expressar uma emoção. Trocando em miúdos, é a habilidade para controlá-las. Tá bom. Agora, você sabia que nesse estudo que o Daniel Goleman fez, ele descobriu, olha isso, gente, é incrível. Inteligência emocional significa 80% das possibilidades de sucesso de uma pessoa.
enquanto que a inteligência racional, apenas 20. Como assim? Eu vou exemplificar. Imagina que você tenha um conhecido, é uma pessoa muito inteligente, vai fazer uma prova de matemática que precisa de raciocínio rápido. Sim, inteligência racional, bacana. Só que ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, mas tão nervoso, que o tempo que foi dado para que ele pudesse fazer aquela prova não foi suficiente. Ele ficava mais no banheiro do que em sala de aula. Aí eu te respondo, adiantou ele ter um QI elevado se ele não conseguiu segurar a onda e ele acabou tendo um problema estomacal com de intestino, enfim, suava frio, ele não conseguiu. Tá bom que eu posso ter exagerado no exemplo, mas serve para você. Como assim? Você tem um líder, tem um supervisor, alguém que realmente fica ali te minando. Gente, cuidado. Cuidado para que você não estoure na hora que não deve. Aliás, por falar nisso, eu adoro fazer algumas comparações e gosto de fazer uma definição de inteligência emocional, que exatamente tem a ver com essa bombinha aí. É a capacidade que você tem de aumentar o seu pavio. Vou repetir. Inteligência emocional, para mim, é a capacidade que você tem de aumentar o seu pavio. Porque se você estourar na hora e no momento que não pode, então cuidado, merece atenção a questão da inteligência emocional. Combinado? Depois não fale que eu não avisei. Bom, poxa, chegou até que enfim ao segundo passo. Tudo isso que eu falei tem a ver com o primeiro passo, com o primeiro degrau. É aquela coisa interna, para que você possa se resolver. Se resolveu? Você tem desejo, então precisa se capacitar para chegar no sucesso. Ok, então vamos lá. Se resolveu, vamos passar para o segundo passo. O que tem a ver o segundo passo? O segundo passo tem a ver com o conteúdo que você tem. Tem gente que fala assim, peraí, mas eu não tenho nada para dizer. Tem. Tem sim, senhor. Imagina daqui a 10 anos alguém vai te perguntar o que você estava fazendo na pandemia? O que você fez durante a quarentena? Então já vai pensando que um dia vão te perguntar. Outra, sabe aquelas férias que você viajou, foi muito bacana? Então, você tem histórias para contar. Tem. Então você tem a possibilidade de ter as histórias. Agora, o terceiro passo, rapidinho, o terceiro passo tem a ver com a história. Olha, a história, eu vou colocar aqui só para ter uma musiquinha. A história que você tem para contar. Gente, o que tem a ver? Você tem que saber contar. Afinal de contas, olha só, as histórias estão aí para serem ouvidas, mas elas têm que ser bem interpretadas. Senão, não vai fazer aquele sentido. Então, que você tem a possibilidade de contar uma história. Era uma vez um garotinho de 4 anos. Esse garotinho morava no interior e essa história é verdadeira. É de uma família amiga da minha família, por isso que eu sei tantos detalhes. Esse garotinho ganhou uma bicicleta. Gente, o que é ganhar uma bicicleta? É como se hoje fosse ganhar um videogame. Não, isso já passou. Ganhar um celular. Tá bom, um celular de última geração. Então esse garotinho fez o quê? Ele adorava essa bicicleta, só que teve um dia que estava chovendo e ele não conseguiu ir para o parquinho. O que ele fez? Ele pegou a bicicleta, começou a olhar a bicicleta, só que ele pegou a bicicleta e colocou ela de cabeça para baixo, com um cilindro lá no chão, e começou a tocar na bicicleta. Olha que espetáculo. Tocou na bicicleta, muito curioso, enfim, estava tocando. Aí ele mexia na roda, mexia no pedal, só que ele, como era uma pessoa muito curiosa, ele sabia que pelo pedal, mexendo no pedal, mexia aquele disco, que mexia a corrente, que movimentava a catraca e rodava a roda. Falou, gente, dá para brincar aqui sem ser andando normalmente. Isso que ele fez. Só que mais curioso ainda, ele começou a rodar com uma certa velocidade e colocou o dedinho em cima da corrente. E ele falou, opa, estou gostando disso. Só que ele continuou querendo emoções fortes. O que ele fez? Ele colocou o dedinho entre a corrente e o disco. Sim, senhoras e senhores. Prendeu, machucou, doeu. Começou a sangrar e ele começou a gritar, claro, estava doendo. Aí chegou a mãe dele, mais apavorada ainda. Gente, o que é isso? A mãe pegou a criança com a bicicleta e foi lá para frente da casa. Para quê?
para tentar pedir ajuda. O dedo estava preso e tinha gente que falava, opa, continua rodando. Se continuasse rodando, ia cortar o dedo da criança. Volta aí, é a mesma coisa. Tiveram a grande ideia de falar com alguém na rua que descobriu um garoto cheio de ferramentas. E essas ferramentas fizeram o quê? Afrouxaram a catraca, que afrouxou a corrente, que tirou o dedinho da criança. A sorte dessa criança é que o pai era médico e levou rapidamente para o hospital para dar um jeito nesse dedinho. Agora eu gostaria só de uma pausa para evidenciar o poder de uma história. Nessa história eu consegui colocar sentimentos para que vocês pudessem, através da empatia, também sentir a mesma coisa. Nós falamos sobre felicidade. Claro, de ter um presente como esse. Falamos de curiosidade, a criança toda buscando ali pedaços da bike, enfim. Falamos de dor, claro, prendeu o dedinho, começou a sangrar. Falamos também de desespero, desespero da mãe que estava vendo aquilo, desespero também do filho, por que não? E alívio quando tiraram o dedinho da criança. Agora, quando você for contar uma história, que você tenha a possibilidade de colocar a surpresa. Colocar aquela cerejinha do bolo. Sim, olha só, nessa surpresa tem a ver com, eu disse que é uma história real. E na história real, que aconteceu já há algum tempo, você vai falar, mas e essa criança? Onde é que está essa criança? O que ele fez? O que aconteceu com o dedo dessa criança? Aí eu mostro para você. Está aqui. Com algumas cicatrizes, mas o meu pai salvou meu dedo. Aqui está. Coisa de menino, coisa de criança. Mas quando você conta uma história que tenha um final surpreendente, que tenha aquela cerejinha do bolo e que você possa provar certas coisas. Isso aconteceu em Januária, no norte de Minas. Exatamente aí está a casa. Este é o meu salvador, né? É o meu doutor favorito de sempre. E eu sou esse aqui. Estou do lado do meu irmão e da minha irmã, lá em Januária. Foi exatamente onde tudo aconteceu. Coisas de menino. E continuando então, que você tem uma boa história. Capriche na sua história. Afinal de contas, você tem sempre histórias. E são histórias exclusivas. São as suas histórias. Bom, e a gente agora vai falar sobre a comunicação verbal. A gente comentou com o Rafa mais cedo sobre o VVT. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas antes, no quarto passo, eu gostaria de falar do falou, está falado, que é a comunicação verbal, para que você possa ser caprichado, né, na sua apresentação. Tudo que você fala é entendido 100%, sim ou não? Tudo que você fala é entendido 100%, sim ou não, e por quê? Acredito que a grande maioria vai falar que não. Tudo que a gente fala não é entendido 100%. Agora, por quê? Porque muitas vezes pode ter interferências. Sim, senhoras e senhores. Então, vamos lá. Você, para falar alguma coisa, é como se fosse uma flecha. Você joga essa flecha. Se por acaso você acertar no alvo, é que você teve uma comunicação super eficaz. Todo mundo entendeu tudo o que você falou. Porque a comunicação não é só o que você fala, e sim o que o outro entende daquilo que você fala. Então, capriche quando você for de novo fazer uma sintonia. Olha só, não sei se você lembra desse radião, o rádio antigo da vovó. Quando você fazia uma sintonia, você sintonizava. Opa, sim. Quando você chegava na rádio, ótimo. E quando você estava procurando uma outra, era o quê? É o que aparece entre uma e outra? Aparece o tsh. O tsh, exatamente o que acontece quando você não está entendendo, quando você fala alto, as pessoas não te compreendem, quando você fala de uma forma difícil e a pessoa não consegue traduzir. Na teoria da comunicação, isso tem um nome. Só para que a gente possa deixar claro o que é a teoria da comunicação mesmo. É a possibilidade que você tem de pegar uma mensagem, você como emissor, jogar para o outro lado para que o receptor possa receber, decodificar e entender. Agora, entende tudo mesmo? Eu falei. Se você estiver falando numa outra língua e a pessoa não conseguir traduzir ou entender, vai virar o Rzinho. Entre uma estação e outra tem o tsh
de ruído, sim, senhora, sim, senhor. Tem o ruído na comunicação todas as vezes que você não entende o que o outro está falando. Falou alto, falou baixo, falou de forma complicada. Então está aí, na teoria da comunicação, deixando claro que a gente precisa ser bem interessante, porque senão a gente pode, com certeza, ter confusão. E olha só o que aconteceu, fato verídico, história da pamonha, que aconteceu aqui em Belo Horizonte, com uma apresentadora de um canal que eu fazia parte. Olha só o que aconteceu. Ela estava indo gravar um comercial, só que ia fazer isso na rua. Só que quando ela começou aquele 3, 2, 1 que a gente sempre conta, ia passando o carro da pamonha. Pamonha, pamonha, pamonha. Ela falou, ah, meu Deus, e agora? Só que, coincidentemente, no momento que o carro da pamonha ia passando, uma senhora já ia passando entre ela e o câmera. Antes de gravar, ela falou, só um minutinho, vamos esperar a pamonha passar. Não é que essa senhora pensou que estivesse falando dela. Gente, olha a confusão. Olha que ruído na comunicação. Então, cuidado. O carro de pamonha passando, uma senhora também na iminência de passar na frente da câmera, e ela vira para o câmera e fala, espere, vamos esperar a pamonha passar. Ela pensou que estivesse falando dela. Então, cuidado com os ruídos das nossas comunicações. Afinal de contas, pode ter problema. Entendeu? Por falar nisso, eu gostaria agora de dar algumas dicas para que você possa aprender a escutar. Escutar bem a outra pessoa. Então, vamos lá. Pare de competir mentalmente com o outro. Como assim? Tem gente que está conversando com você alguma coisa e você fica pensando em outra. Ou seja, você fica concorrendo com aquela informação que você está ouvindo. Aí você não vai prestar atenção como deveria. Então, pare de competir. Outra, pare de falar, preste atenção ao outro, o que o outro realmente tem a dizer. Porque muitas vezes você está fazendo esse diálogo, mas olhando ou falando com alguém diferente e não está dando a atenção que merece, ou que a pessoa merece. Pare de fazer o que estiver fazendo e se concentre realmente. Mas como assim? Exatamente. As mulheres que têm capacidade, ou pelo menos dizem que têm, eu acredito nisso. Eu acredito que as mulheres têm mais capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo do que o homem. Então, atenção, mulheres, se por acaso você estiver falando com a gente, preste atenção, porque muitas vezes a gente acha que você não está prestando atenção, entendeu? Preste atenção na gente, ok? Pare de fazer o que estiver fazendo, se concentre realmente. E pare de adivinhar o raciocínio do outro. A gente tem mania de ficar adivinhando o que o outro vai dizer. É como se estivesse completando frases de um gago. E eles não gostam. Então, atenção, fique ligado para que isso não aconteça com você. E uma dica bônus, eu gostaria de deixar claro aí, que você tem a possibilidade de deixar claro que você quer receber feedback. Se eu posso virar para vocês todos e falar, gente, vocês acham que eu estou bem? E aí? Então, se eu falo isso, eu estou permitindo que você fale que sim ou que não. No nosso mundo, a gente precisa muito. Em apresentações, para fazer vídeos, eu faço isso demais. Eu mando para os meus filhos, que são bons professores, hoje já inverteu, né? Então, eles são bons professores, eles me falam, ah, papai, assim, assado e tal, enfim, que você tem a possibilidade de perguntar e ouvir verdadeiramente o que o outro tem a dizer. Tá bom? Aprendeu, então, a escutar? Vamos, finalmente, no quarto passo, falar sobre o VVT. Sim, o VVT que o Rafa Cunha gosta tanto. Gente, a voz é o nosso instrumento da comunicação verbal. Você sabe disso. E ela nos diferencia de outras espécies. Só nós, humanos, usamos a voz para comunicação. Porque você ouve por aí alguns papagaios conversando, mas eles imitam a voz humana. Eles não falam um com o outro através da fala, que a gente conhece. Então, vale a pena você dar a importância que merece a nossa voz, o nosso instrumento, e variar o VVT. Vê o quê? VVT. Volume, velocidade e tom. Volume é a intensidade de ar que sai dos pulmões e passa pelo aparelho fonador para que você possa gritar se você quiser falar num volume alto ou sussurrar se você quiser falar num volume baixo. Então, isto é volume. Atenção, isto é volume da voz. Ok? Ok. Velocidade. Velocidade nada mais é do que o ritmo. Eu estou aqui falando muito rápido para você, agora eu estou falando muito devagar. Velocidade
tem a ver com a possibilidade de você falar mais rápido ou mais devagar. Use a variação da velocidade para destacar certas coisas. Por exemplo, gente, eu estou aqui falando agora sobre a velocidade da voz, porque você sabe que é muito importante, entendeu? Eu venho falando como se fosse um quebra-mola. Dou uma maneirada na velocidade, passo no quebra-mola, destaco o que eu tenho que destacar e volto a andar na minha velocidade. Por exemplo, eu estou agora falando sobre velocidade, e é muito importante para o nosso dia a dia, entendeu? Então, que você possa variar a velocidade para destacar certas palavras. Agora, atenção, tem muita gente que confunde volume com tom. Vou fazer uma pergunta para você. O prefeito da nossa cidade falou num tom tão baixo que ninguém ouviu. Vou repetir a frase e tente descobrir o que está errado nessa frase. O prefeito da nossa cidade falou num tom tão baixo que ninguém ouviu. Claro que muitas vezes você que está ouvindo aí vai falar, opa, ele falou tom, mas deveria ser volume. Exatamente. O prefeito da nossa cidade falou num volume tão baixo que ninguém ouviu. Aí sim. O que é tom? Tom são os graves e os agudos. Tom tem a ver com grave, com agudo, com grosso, com fino. Aí, se por acaso eu voltasse na frase, o prefeito da nossa cidade falou num tom tão baixo, ou seja, falou grosso, falou grosso. Então, que você tenha a possibilidade de não confundir volume com tom. Agora, tem um tom do discurso. Nossa, o presidente falou de uma forma áspera, num tom assim de irritação. Aí já é outra coisa, é o tom do discurso. O tom da fala tem a ver com graves e agudos. Ok? Se você conseguir variar o VVT, você vai contar todas as histórias para todas as plateias. Variando o VVT. Quer uma dica para que você possa aprender a fazer isso? Conte histórias infantis. Tá bom, se você tiver criança em casa, melhor ainda. Mas conte para você mesmo. Eu estou aqui agora, nossa senhora, aqui é muito legal para que a gente possa fazer isso e muito mais. Entendeu? É como se você estivesse brincando com as palavras e tentando convencer as crianças sobre uma história. Contando a história para a criança. Aí você consegue, aí sim, variar o VVT. Agora, se você tiver um pouco de, sei lá, achar que, né, pode achar que você está meio doidão, faça isso só para você. É igual quando a gente faz a massagem no rosto, né? A gente aquece a face antes de falar, antes de fazer um comercial, a primeira coisa do dia, né? Muitas vezes a gente tem que ir para um lugar que ninguém nos veja, senão vão falar que a gente é meio doidão. Então, está aí o quarto passo da nossa comunicação, é a comunicação verbal. E agora, não menos importante, é a comunicação não verbal, que tem a ver com o corpo fala. Afinal de contas, ele fala e muito sem você abrir a boca. Então, capriche na sua comunicação não verbal. Como assim? Gente, muitas vezes você tem que saber se posicionar. Quando eu fiz um teste hoje, falei, gente, até a palavra posicionamento está fora de posição nesse slide. É porque eu transferi de um computador para outro, ele saiu. Eu falei, opa, eu vou fazer essa brincadeira. Sim, muitas vezes você está fazendo uma apresentação num palco. E hoje eu fui perguntado pela Valéria, hoje no grupo, ela falou, e aí? As pessoas que ficam sem saber onde ficar. Gente, preste atenção, não tem nada pior do que você assistir a um palestrante que parece o leão enjaulado. Ele fica para um lado, ele fica para o outro, ele não para em lugar nenhum e tal. A gente fica nervoso ou nervosa por causa disso. Então preste atenção, você tem que fazer um posicionamento elegante, vai para um lugar, fica um pouquinho, de repente você vai para o outro, fica mais um pouquinho, aí vai. Nada de passar na frente do slide, sabe aquela coisa do data show, aquela sombra, e toda hora você faz isso, desvia a atenção. Por falar nisso, tem a postura. Qual é a postura ideal para que você possa fazer uma boa apresentação? Gente, olha só, eu estou sentado, mas eu não estou aqui, ó. Eu não estou escorado aqui atrás. Eu estou fazendo igual os telejornalistas. Dê uma olhada, você vai assistir que todos eles têm uma cadeira com encosto, mas não encostam. Por quê? Porque você sentado, você tem a possibilidade de gesticular. Sim, é como se você estivesse de pé, só que sentado, para que você não se canse muito. Aí a dica, postura ideal é aquela que transmite elegância. Vai por mim. E gesticulação? Gesticulação nada mais é do que a possibilidade de você complementar a sua fala
com os gestos da mão. Por exemplo, gente, eu estou aqui pela primeira vez, opa, tá vendo? Pela primeira vez. Ou então, não sei se tem uma, duas ou três vezes, tá vendo? Eu posso falar assim, eu não sei se tem uma, duas, três, mas assim fica mais bacana. Fica mais didático. É como se fosse a legenda da nossa fala. Então, que você tenha a possibilidade de gesticular. Agora, cuidado. Nada demais igual o João doidão lá do posto, aquele boneco inflável lá, ou não fazer de jeito nenhum como se fosse um boneco de vitrine. Nem de mais e nem de menos. Vamos lá. E a face? Hoje nós estamos aqui em momentos de caprichar a nossa face. Caprichar com a face por quê? Porque hoje vocês estão me vendo e muito próximo. Então que você tenha a possibilidade de deixar claro a sua comunicação congruente com o que você fizer na face. Sim, as suas expressões faciais têm que ter a ver com aquilo que você está falando. Porque muitas vezes chega gente em vídeos que eu assisto e fala assim, olá pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui. Putz, com essa cara, de novo. Eu estou muito feliz. Aí sim, então se solte. Gente, eu gosto muito de perguntar, qual que é a menor distância entre dois pontos mesmo? Todo mundo responde, uma reta. E qual que é a menor distância entre dois pontos? Perdão, entre duas pessoas? É o sorriso. A menor distância entre duas pessoas é o sorriso, é a simpatia, é a descontração. Então, voltando lá, quer vender mais? Quer atender melhor? Quer liderar sempre e fazer excelentes negócios ou negociações? Gente, com a simpatia, você sabe que isso vai ficar mais fácil. Sim, com um sorriso no rosto, com vontade, com querência, deixando claro que você quer resolver as paradas. Sim, o cara que quer vender quer resolver a vontade da pessoa. Sim, o cara que quer atender, idem. O cara que quer liderar, se for um bom líder, ele quer o bem da equipe toda. E não é o chefe que antigamente ficava lá em cima e a galera toda aqui embaixo, não. O líder do bem é aquele que está embaixo, do lado, torcendo para que todos da equipe sejam e façam e consigam juntos. É isso aí. E para terminar com relação ao não verbal, tem a ver com a aparência. A aparência, gente, eu não falei que eu caprichei um pouquinho? Sim, bom. Tem gente que se maquia, né? Afinal de contas, estamos aí, com luzes. Então, que você tenha a possibilidade de caprichar. Sabe por quê? Olha só, o Rafa falou que está gravando, ou seja, está eternizando esse momento. Então, que você tenha a possibilidade de caprichar na sua vestimenta, porque as pessoas vão gravar você em vídeo. Os telefones são maravilhosos hoje. Você tem bons fotógrafos, ou então você mesmo pode fotografar e eternizar aquele momento. E, no mínimo, as pessoas estão olhando para você. Então, que você tenha um todo harmonioso. Foi chamado para fazer uma live, ou foi chamado para fazer uma apresentação presencial, capriche no visual. Não vá de qualquer jeito, não. Só tome cuidado com algumas coisas. Por exemplo, isso aqui está escrito Fale Bem Agora, que é o mote, né, que eu falo sempre, enfim, hashtag Fale Bem Agora e tal. Mas tem gente que tem mania de ir com alguma coisa que desvia a atenção. Você fica, pelo menos, a palestra inteira tentando descobrir o que está escrito ali, no bolso, ou então dentro do bolso, ou então cuidado para você não levar concorrentes para a sua apresentação, tá bom? A vítima pode ser você. E chegamos ao fim, então, no passo a passo desse meu método, o método FBA, que nada mais é do que, vamos lá? Fale bem agora, querer é poder é o primeiro, que você tenha vontade. Você que sabe, é o segundo, que você tenha um bom conteúdo, tenha um tema, tenha história, agora saiba contar a história no terceiro passo. Além disso, que você possa variar bem o VVT. Agora vem cá, capriche também no 100 palavras, que é o último passo, a comunicação não verbal. Que você seja congruente quando você for fazer a sua apresentação e você deixar um todo harmonioso. Ok? Bom, tem muita gente que me pergunta, Anderson, qual que é o seu dia, assim, talvez, especial na sua profissão como mestre de cerimônia? Eu apresento essa foto aí. 30 anos de Fiat no Brasil. Comemoração no Mineirão. 50 mil pessoas aproximadamente. Nesse dia, eu fui contratado para animar
esse povão, essa galera. E eu convidei o Luciano Huck e o Luciano Huck fez o sorteio desses 2 veículos que estão aí. Tem um que está atrás de mim ali, quase não dá para ver, mas eram 2 veículos e 2 shows nacionais incríveis do momento e tal. Tem gente que me pergunta, então este é o seu momento, tchan, como mestre de cerimônia? Eu falo sim, esse sim. Só que isso já tinha acontecido um ano antes. Tinha acontecido também no mesmo lugar, no Mineirão, numa festa da Fiat, um ano antes. Aí, nesse dia, eu já sabia muita coisa, então não tive tantos problemas para estar aí nesse momento. Por quê? Porque eu já tinha passado a questão do autoconhecimento. Aí tem gente que me pergunta, Anderson, e você como instrutor de oratória, qual que é o seu ápice? Qual que é o seu grande momento? Aí eu mostro para todo mundo essa foto aqui. Essa foto aqui deixa claro que são vários bons momentos. É o ápice meu como instrutor, é quando eu encerro, e bem, uma turma presencial ou virtual através de mentorias. Quando eu vejo que existe o famoso BZ, um amigo meu, o André Ortiz, ele fala isso. Ele começa a palestra falando, gente, tem que ter BZ, tem que ter BZ. Gente, o que é BZ? No final ele fala, BZ é o famoso brilho no zóio. Quando a gente vê o brilho nos olhos de uma pessoa que estava tímida, estava introvertida, lá no palco, fazendo uma apresentação. Semana passada aconteceu isso comigo. A Érica, uma aluna minha, uma amiga minha de encontros que a gente faz aqui em BH, ela estava fazendo uma live. Claro que eu tive que fazer comentários e elogios a ela. Ah, meu Deus, aumentou assim minha responsabilidade, meu professor de oratória está me vendo. Tem que reconhecer, porque não é fácil. Por isso chama a arte de falar em público. Mas não é difícil, não é dom, é prática. Você tem um desejo? Se capacite para chegar lá. Olha só, então voltando aqui, estes são vários bons momentos, são ápices para mim. Aí hoje, muita gente me perguntou em inbox, no grupo que eu estava fazendo, Anderson, como é que funciona então esse tipo de ensinamento que você dá? Como é que funciona para que a gente possa falar bonito igual você? Como é que a gente pode fazer um vídeo e impactar as pessoas? Falei, gente, tem várias possibilidades. Eu tenho uma que eu gostaria aqui de apresentar para vocês. Eu tenho um curso online. Ele é 100% online. E eu fiz assim com muito carinho, por quê? Porque eles são 10 módulos mostrando todas as ferramentas que você precisa, inclusive em PDF, para você fazer uma apostila. Sim, aí me perguntaram qual que é o valor desse curso. Eu falei, pela Hotmart você entra e pode comprar 1.497. Sim, só que eu falei, não, nesse momento de pandemia, eu também gostaria de contribuir, fazer com que as pessoas também de casa pudessem ser instruídas, estarem lá naquele ápice de sucesso. Eu falei, olha, eu consegui fazer um super desconto para que as pessoas que estejam em casa possam ter esses 10 módulos. Se você pensar o valor de 1.497, ele em 10 vezes, ou seja, 10 módulos, é como se fosse 150 por módulo, ok? Ok. Só que eu tirei R$900, caiu para 597. 597, olha só. E pode dividir e tal. Mas eu pensei, não é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Não é isso que o momento faz com que eu ofereça para vocês. Eu acredito que nesse momento é o momento de segurar a onda, de segurar na mão, de fazer com que você venha comigo. E por isso que eu vou oferecer algo muito, mas muito diferente do que eu apresentei até agora, que é uma mentoria que tem a ver com eu puxando você, elevando você. Sabe por que eu pensei nisso? Porque as pessoas hoje em dia, elas têm ideias diferentes, elas são exclusivas, claro, cada um tem um. A minha esposa hoje deu aula aqui, ontem, anteontem e amanhã a mesma coisa. Por quê? Porque ela teve que aprender nesse mundo diferente a fazer alguma coisa que ela não estava acostumada. Ela manda muito bem no presencial e agora está aprendendo a fazer também no virtual. É isso que eu gostaria de convidar você, que você tivesse essa oportunidade. Você é professor ou professora? Você quer fazer uma palestra? Você quer defender o seu TCC no final do ano? Tomara que tenha. Então você tem a possibilidade de ter alguém que segure na sua mão. O meu curso online, eles são 4 horas. Sim, 4 horas, 4 e pouco.
1.497. Eu estou aqui propondo 2 sessões de 2 horas cada, ou seja, 4 horas. E ainda que você tenha comigo um grupo no WhatsApp, para que a gente possa acompanhar, trocar ideias, e todo mundo no grupo pode se ajudar. 4 horas. Sabe por quanto? Você não vai acreditar, mas está escrito aí, só R$ 97. Sim, só R$ 97 para que eu possa pegar na sua mão. Você tem uma história exclusiva. Você merece atenção exclusiva. Agora, atenção, que é só hoje. É uma promoção que eu só posso fazer hoje e tem mais. São só 20 pessoas. Por quê? Porque imagina só, 4 horas vezes 20 pessoas. Eu, com certeza, vou ter aí um trabalho muito gostoso, maravilhoso, mas vou ter um belo de um trabalho. Então, eu gostaria de, nesse momento, fazer com que você, que está precisando de uma ajuda, está precisando de uma mão, que a gente possa seguir juntos. Tem um desejo? Quer se capacitar? Opa, sucesso garantido, vamos juntos. Se você agora entrar no andersonveloso.com.br, tem um símbolozinho igual a esse aqui, que você vai lá e vai fazer a sua inscrição. São 20 pessoas. 20 pessoas que eu vou segurar na mão para que a gente possa seguir juntos. Ok? É a mentoria Fale Bem e Ganhe Mais, sem dúvida. Aproveite esse momento, é um momento de você refletir, é um momento de você aprender, é um momento de você fazer. Mas a minha palestra não acabou, não. Gente, eu gosto muito de agradecer. Agradecer a todos que estão aqui, agradecer às pessoas que fazem parte da minha vida, sendo parente ou não, aqueles que, de repente, estão ali. Mas tem alguém muito especial que, sem dúvida, merece os nossos aplausos, merece, com certeza, para quem tem fé, então, merece muito. Ele que veio, ele que fez, ele que, infelizmente, não agradou todo mundo, mas é uma pessoa especial. A gente chama de Rei dos Reis, de Orador dos Oradores, Mestre dos Mestres. Claro que eu só poderia estar falando dele. Senhoras e senhores, aqui está, Jesus Cristo, alguém que, sem dúvida nenhuma, veio, agradou, arrasou. É tão especial que um calendário que a gente utiliza tem a ver com a vida desse Senhor, que há mais de 2000 anos é lembrado diariamente por vários fiéis, por várias pessoas. Então, você tem a possibilidade de agradecer também, como eu faço. Esse é o nosso Pai Maior. Agora, para encerrar a minha participação, eu gostaria de contar uma outra história que tem a ver com essa bolinha. Essa bolinha é uma bolinha que meu pai utilizava. Meu pai, ele ficou muito doente. O meu pai, ele teve, eu costumo dizer, que um combo de problemas. Ele teve mal de Alzheimer, ele teve que fazer uma cirurgia de colocar a gastrostomia, que, de uma forma grosseira de dizer, é aquele tubinho que vai diretamente no estômago para que ele possa se alimentar. Então, ele fez a gastrostomia. Teve um dia que eu estava na casa dele e vi que ele estava muito impaciente, que ele estava, não sei, parecia que estava sufocado. Falei, gente, o que está acontecendo com meu pai? Como ele tinha mal de Alzheimer, a gente tinha que tomar cuidado para que ele não tirasse a sonda, né, da gastrostomia. E, claro, ele estava sufocando. Eu falei, gente, como é que eu posso ajudar meu pai? Eu tentava ajudar, ele tirava meu braço, enfim. Aí, o que eu fiz? Eu tive que forçar a barra com uma mão, com o braço. Eu forcei os 2 braços dele e eu fui diretamente na boca dele. Ele tinha uma falha entre um dente e outro. E fui e tirei um bolo mais ou menos do tamanho disso aqui, um bolo branco. Era um bolo desse líquido que estava subindo e ele estava sufocando. Algum tempo depois, ele teve também que fazer a traqueostomia. Gastrostomia e traqueostomia. Agora, você notou qual foi o dedo que eu utilizei para salvar a vida do meu pai? Você notou qual foi o dedo? Esse dedo que tem cicatrizes. Esse dedo que ele refez, que ele salvou. Então, tá aí. Por que eu conto essa história? Além de evidenciar a importância que ele teve para mim,
Eu conto essa história porque essa história é minha. Poderia ser a sua. Você tem a sua história, mas essa história é a minha. E que você, através da comunicação, você pode contar suas próprias histórias para que você possa fazer vários finais felizes. Sim, eu gosto de evidenciar porque o meu pai aqui na Terra foi como se fosse um anjo, né, que veio exatamente para apaziguar, para deixar tudo tranquilo. Era um cara realmente sensacional. Infelizmente, ele se foi há quase 6 anos. No dia 7 de novembro de 2014. Ele nos deixou. Nos deixou e deixou muita saudade. Bastante. E todas as palestras que eu faço, presenciais ou não, eu dedico a esse camarada. Sim, ao meu médico favorito, aquele cara que realmente foi bem legal, bem interessante. Foi o meu pai, o doutor Renato. Ele era doutor em tudo que fazia. Eu gosto sempre de deixar claro que é o meu camarada, meu chapa, né? Que está ali, vendo a gente. Eu agradeço imensamente pela sua participação, por você ter estado aí. Fique sabendo que eu estou aqui para te ajudar. Agora, só depende de você. Vá lá. Se você tiver interesse, agora faça a mentoria. Ali é só entrar no andersonveloso.com.br. Eu estou à sua disposição para que a gente possa seguir juntos. Afinal de contas, tem muitas boas histórias para você contar. Só depende agora de você ter as boas ferramentas para contar todas as boas histórias e não esqueça sempre daquela cerejinha do bolo. Afinal de contas, você tem que falar bem é agora, ou se calar para sempre. Muito obrigado, pessoal. Muitas felicidades. Sensacional ter estado com vocês aqui. É assim, muito emocionante. Eu sempre me emociono muito quando eu conto essa história. Afinal de contas, é a minha história, é aquilo que eu sempre digo, né? É algo que já são 6 anos sem o meu coroa, mas parece que foi ontem. Você que perdeu alguém, com certeza pode ter mais ou menos essa mesma sensação. Eu consegui terminar no horário que eu pensei, né? Não falei para vocês,